Encontre um caminho para um coração saudável. Esse é o norte da campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Relembrando a você que amanhã é o Dia Mundial do Coração e o Bem Viver trouxe esse tema justamente para que a gente possa diminuir, né, Rodrigo Penha, essa, digamos assim, essa incidência do infarto que ainda tem aí, apesar de toda a tecnologia. A gente vai falar um pouquinho agora sobre tecnologia. Hoje ela é muito presente para vocês, especialistas da saúde, né, Rodrigo? Faz parte da vida de todo mundo, né? Não só da medicina, mas como na nossa vida diária, né? A tecnologia já é ela abraçou a nossa vida, né? A gente não vive mais sem a tecnologia e ela pode ser o nosso maior aliado, pode ser o nosso maior inimigo, como nós vamos mostrar aqui, mas ela pode ser um vilão também, Mônica. A Luhan está aqui me passando a pergunta do Marcelo, já vou fazer, viu, Marcelo? A gente inverteu os lugares aqui, vocês perceberam? Justamente para que o Rodrigo possa mostrar toda essa tecnologia. Por exemplo, hoje, se você for para os Estados Unidos e seu paciente fizer um cateterismo, algum tipo de exame, de lá você pode informar a conduta. Isso é um ganho muito grande. Muito. Então, além da ferramenta educativa e que a gente pode cada vez melhor, então todos esses aparelhos eletrônicos, então, eles ajudam o médico. Então, meu paciente está agora fazendo um cateterismo, eu consigo conversar com o colega e saber o que está acontecendo online, né? Eu posso mandar informação, eu posso informar o meu paciente o que fazer, passar orientações dele por escrito, né? Eu posso calcular, nós falamos dos números, né? A gente pode calcular o índice de massa corporal em casa mesmo. Então, eu posso calcular usando um aplicativo, usando esses aparelhos. Então, a tecnologia hoje, ela vem para nos ajudar o médico a dar informação, ajudar o paciente a conhecer a sua dieta, a saber, a controlar seu peso, a controlar suas calorias. Então, toda essa tecnologia, ela tem que ser usada para o bem e ela está sendo utilizada para o bem. Existem aplicativos até que te lembram a hora dos remédios no seu celular. Opa, agora é a hora da minha medicação, para eu não esquecer. Ele te avisa e você vai usar a sua medicação. Você falou muito bem, tecnologia que pode ser aliada, tecnologia que pode ser inimiga e o sedentarismo está aí, né? Sem dúvida. E quanto mais conectados, não é que a gente vai deixar disso tudo, né, Luiz Henrique, mas ela Eu achei muito interessante naquela reportagem que a mãe se matriculou junto com o filho na aula de judô. Então, quando nós respondemos aquela pergunta do Aguinaldo, da cidade de Patrocínio, e nós deixamos bem claro, você pode ser o exemplo para o seu sobrinho, né? A partir do momento que você vá fazer alguma coisa e o chame... Você lembra o motivo por que ela matriculou? Qual era a preocupação maior dela? Porque ele estava ficando 24 horas na frente do videogame. Na frente, atrás, do lado. Quer dizer, ele não sai do videogame o dia inteiro. Eu tenho esse problema em casa. O Rodrigo Penha vai ter esse problema em casa, porque nós temos filhos pequenos. O meu filho de 7 anos, tudo que ele quer é o quê? É brincar de videogame, ir para o computador. E já influencia o de 2. Então, esses problemas, deixa eu contar uma coisa bem interessante. Então, a minha esposa é pediatra, a Lídia, e ela tem uma recomendação em casa, por escrito, que a atividade sedentária de televisão e joguinhos, eles não podem ultrapassar o máximo de 2 horas por dia. Né? No máximo 1 hora pela manhã e 1 hora à tarde no final do dia. E o Daniel e o Lucas resolveram que esse tempo não era suficiente. E o que aconteceu? Eles não têm mais os aparelhos. Então, Daniel, Lucas, agora eles não podem, até eles voltarem a entender que é importante que eles tenham horário, disciplina para fazer as coisas e que, além de fazer isso, então a semana sem o videogame fez com que eles voltassem a olhar as pessoas, ajudar em casa, nas atividades do lar, a brincar, chamar os amigos para fazer outras atividades em casa, de que não jogar videogame. Né? Então, você que é pai, percebe que os amigos do seu filho só estão indo para casa para jogar, fazer atividades sedentárias, modifique isso, né? Modifique, limite, ensine a eles têm que saber qual que é o certo, né? E Daniel, Lucas, que estamos escutando aí, vocês vão poder voltar a ter um videogame, voltar a ter um iPad, desde que entendam que isso tem limite, que as coisas têm horário e que na vida nós temos que ter disciplina em tudo. Que lá na frente, você está plantando agora e eles vão agradecer vocês lá na frente porque vão, né, ficar livre disso, dessa ameaça. E vão poder também ensinar aos filhos, né? Exatamente. Porque na nossa época não existia iPod, não existia iPad, não existia isso, não existia aquilo, né? Hoje isso existe. Então, quando eu vou a um jogo de futebol, está sendo difícil aqui em Uberlândia, né? Mas eu vou ver o meu Vasco lá em Goiânia jogar, eu levo o meu filho. Pode até ser que ele não se interesse,
Mas ele vai ver, a gente tem que andar, subir as rampas do Serra Dourada. Aqui no Parque do Sabiá, a gente tem que subir as arquibancadas, a escada, e ele vai ver o pessoal jogando. Então, acho que isso eu aprendi com meu pai, no velho Juca Ribeiro. E eu tento ensinar isso para os meus filhos, porque isso nunca vai acabar. Isso é lúdico, né? Isso cria um elo. É gostoso, cria lembranças. Assistir um jogo, você ir ao parque, andar de bicicleta com seu filho, ensiná-lo a andar, isso cria um vínculo, um elo entre pai e filho, entre mãe e filho, que isso vai ser para a vida toda. Você trabalha um outro lado, né? Um outro tipo, você trabalha o coração de um outro lado, né? Exatamente. Chegaram duas perguntas aqui do Marcelo José, que comentou o seguinte: ele está se sentindo muito cansado, assim, aquela sensação de fadiga mesmo, né? E ele diz que tem a sensação de que o coração está um pouco acelerado. Mesmo com a questão do estresse no serviço e tal, ele diz que está tranquilo, mas quer saber se isso pode ser um sintoma de pressão alta. Bom, a primeira coisa, ele sabia da rotina, os números, né, que o Rodrigo já comentou. Falou. Idade em que ele se encontra, o peso. E uma coisa muito errada que as pessoas fazem também é iniciar uma atividade com um ritmo muito intenso, com uma intensidade muito alta, como se elas quisessem recuperar todo aquele tempo perdido. Ela tem que saber o seguinte, ela tem que procurar um médico e procurar um educador físico para saber quais são as condições em que eu me encontro. Ou, pelo menos, procurar o médico para que ele oriente. Você vai começar a partir dos exames, a partir do exame físico que o médico fizer, e a pressão que ele encontrar, o batimento cardíaco e os exames que ele fizer, quais vão ser as orientações para que ele possa gradativamente voltar a ser ativo. Então, quem está se sentindo cansado, quem está se sentindo com algum problema, os exames mais simples já podem falar se ele tem algum problema. Ele não os tendo, o médico ele pode delinear, ele pode desenhar um plano de atividade física para que ele comece a fazer gradativamente e, ao invés de ficar cansado e desgostar da atividade física, ele passar a gostar e querer fazer aquilo lá rotineiramente. O corpo pede. Uma dica muito importante, Mônica. As pessoas ficam esperando ter sintomas para saber se tem pressão alta. Pressão alta não dá sintoma, ponto. Põe isso na sua cabeça, porque você tem que medir. Você tem que medir. Então, muitas vezes o primeiro sintoma da pressão alta é o derrame, é o infarto. Porque a pessoa ficou sem sentir nada durante muito tempo e a pressão afetando os seus órgãos internos. Então, muita gente fala assim, quando eu estou com dor de cabeça, eu meço a minha pressão e ela está alta. Então, a minha dor de cabeça é da pressão alta. Não, não é isso, né? O desconforto, o estresse da dor de cabeça faz elevar fisiologicamente a sua pressão. Então, eu pergunto assim, e quando a sua cabeça não está doendo? Como é a sua pressão? Então, quando for medir pressão, essa medida válida para a pressão, eu tenho que estar bem. Então, eu estou bem, estou confortável, não fiz atividade, não estou com dor nenhuma, eu meço a minha pressão. Ela estando acima daqueles números que a gente repete tanto, 12/8, estando acima de 12/8, vá procurar um médico, um clínico geral, seu cardiologista, para acompanhar. É uma doença muito frequente. Se esse paciente tem acima de 40 anos, 40% das pessoas já têm pressão. É um número muito alto, né, Rodrigo? Eu tenho aqui, Lujan, só me corrija, André Lopes ou Andréa Lopes? Andréa Lopes, obrigada, Lujan. Frequentemente, um amigo dela sente taquicardia. Ele diz que está tranquilo, mas pode ser um sinal de problema do coração? Pode sim, né? A taquicardia é a sensação de que o coração está batendo acelerado, né? Pode ser coisa natural, né? Pode estar apaixonado, pode estar feliz, o coração acelerou. O time não ganha mais. Pode ser também, né? Mas presta atenção, ele está sentindo que tem alguma coisa errada. Né, que o coração, ele está sentindo, normalmente a gente não sente que tem o coração, que está alguma coisa acelerada. Problemas na tireoide, inflamação da tireoide, levam ao aceleramento do coração. Estresse, né? Quando a gente leva um susto, a gente não acelera o coração, mas o susto do dia a dia, a conta que não foi paga, o filho que está envolvendo com problema, vários problemas do dia a dia, faz com que o meu organismo libere substâncias que vão fazer meu coração acelerar. Então, a taquicardia pelo estresse emocional. E arritmias de doenças cardíacas, né? Uma arritmia cardíaca, um problema na condução do coração, ou até mesmo a obstrução do coração, leva com que o coração fique acelerado. Então, ele precisa de procurar ajuda. Uma vez que ele está sentindo que ele não está se sentindo bem, ele precisa de procurar ajuda. Desculpa, Luiz. Perdão, Mônica. Lembrar que algumas pessoas, elas são muito sensíveis a estimulantes. Né? Energéticos, café, álcool. Então, são pessoas que são muito sensíveis. Ela também deveria ficar atenta a isso aí
sempre procurando o médico, mas ela já poderia talvez filtrar isso aí para passar a informação para o médico quando ela o procurar. O Maurício Ferreira disse o seguinte: Mônica, eu queria fazer uma pergunta, quero saber sobre bloqueio no coração. Ele fez 2 exames e deu bloqueio. Um foi o eletro e o outro foi o ecocardiograma. Maurício, interessante você se preocupar, eu vou te dar uma resposta que eu não sei se vai te ajudar muito. Depende, depende. Eu comparo o bloqueio no coração como uma mancha na pele, tá? Eu posso ter nascido com isso, mas isso pode ser uma doença de pele, né? E como que o médico sabe diferenciar isso ou não? Através de uma história clínica, né? Ele vai fazer exames, né? A doença de Chagas na nossa região é comum de levar ao bloqueio, né? Então a maioria das pessoas tem bloqueio, podem ter doença de Chagas, doenças do coração pode levar, eu posso ter nascido com isso, né? Nós fizemos a avaliação do Berlândia Esporte Clube, do Júnior, e tinha lá dos meninos, 15% dos meninos tinham um bloqueio. O que significa isso? Nada, nada, eles nasceram, são ativos, vão jogar bola, vão ser atletas, vão ter toda a atividade normal, mas tem um pequeno bloqueio. Isso é uma coisa que nasceu no coração, é uma diferença na condução, isso não atrapalha nada. Agora, eu preciso diferenciar isso, até mesmo um infarto. O infarto, ele pode ser a causa de um bloqueio. Então, eu cheguei lá, eu tenho um bloqueio que apareceu agora, isso pode me significar um infarto. Então, depende, né? Depende de como estava antes, se esse bloqueio é novo, né? Se apareceu agora, e depende dessas outras fatores que eu comentei. A gente está terminando esse papo bom, né? A gente falou da criança, mas eu queria que vocês dessem um recado também para muitos jovens que estão assistindo a gente agora, que estão no projeto Verão, né? Para poder manter a forma, e para as mulheres também um recado. Então deixa eu começar. Estilo de vida, né? Então, um jovem com estilo de vida saudável, né? Hoje está por fora, o cigarro, não existe tolerância para cigarro, não é bonito fumar, ele vai te causar muitos problemas, né? Então, assim, nada, tolerância zero cigarro. Droga, nem se fala, continua sendo um problema seríssimo. Então, não vai querer experimentar, não vai querer achar que você está por cima, que depois a gente atende no hospital muita gente com problema, com infarto, com 20 anos de idade, por causa da droga, por causa da cocaína, por causa de problemas. Então, adquira hábitos saudáveis. O que está na moda hoje é você ter um corpo saudável, você praticar esporte, você ter um estilo de vida saudável e não exagerar. Você vai divertir, você pode ter o seu prazer, mas sem isso. Mulheres, não assumam hábitos errados, não assumam uma rotina de vida estressante, 4, 5 jornadas de trabalho, cuidando da casa, dos filhos, o trabalho, tá bom? Então, assim, tenham vida saudável. Luiz Henrique, médico clínico geral, quero te agradecer a participação, nosso tempo acabou. Rodrigo Penha, cardiologista, obrigado também. E que a gente possa assimilar todos esses recados que vocês passaram aqui pra gente. E você, exercício, alimentação, lazer, menos preocupação, deixa a vida correr mais leve, tá? Um bom fim de semana e muito bem viver na sua vida. Até sábado que vem.